Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Seja Analista de Dados e a gente vai começar a nossa quarta trilha sobre estatística descritiva. E antes da gente entrar nos nossos scripts e tudo mais, preparei um material para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre estatística descritiva. E a estatística é um ramo da matemática que ela visa coletar, organizar, analisar e apresentar dados. Estatística é um ramo grande dentro da matemática e existem suas várias divisões, mas o grande foco que a gente quer olhar para a estatística e análise de dados é essa maneira da gente estar coletando, organizando e analisando os dados para que a gente tenha uma melhor percepção do que a gente está analisando e a gente apresente dados mais fidedignos à realidade. E para o ramo ali de análise de dados, se a gente fosse falar, existem duas grandes divisões: a estatística descritiva e a estatística inferencial. Se a gente for falar da estatística descritiva, ela seria o primeiro passo, que é onde a gente quer descrever conjunto de dados e a gente quer fazer a apresentação dos fatos, né? A gente quer falar dos dados ali, do que realmente a gente tem em mãos. E pode existir vários ramos e tudo mais, mas no meu entendimento existem três grandes distribuições, né, ali dentro da estatística descritiva, que seria o tópico de distribuição, variação e localização. E ao longo dessa série a gente vai explorar esses três grandes tópicos: distribuição, variação, localização. Quando a gente avança na estatística, a gente encontra um outro campo chamado estatística inferencial. E o objetivo dela é que a gente utilize os conjuntos de dados que nós olhamos primeiramente para a estatística descritiva e que a gente possa inferir sobre esses dados. Então a ideia é que a gente formule e valide hipóteses e até outros cenários. Então, na estatística descritiva, um exemplo, a gente pode encontrar uma correlação entre duas variáveis. E na estatística inferencial, a gente pode entender se a variável A causa a variável B, ou se isso é simples, né, uma correlação, mas não existe uma causa. Então a estatística inferencial vem para nos ajudar a trazer essa robustez na análise. Então, estatística descritiva, a gente começa nela para descrever um conjunto de dados, apresentar os fatos, olhando em três óticas: a distribuição dos dados, a variação que ele tem e as estimativas de localização. E a gente tem a estatística inferencial. Ao longo dessa série, a gente vai estar falando sobre estatística descritiva. E para esse primeiro vídeo, eu trouxe um material para que a gente possa falar numa breve introdução, para que vocês possam ver ali um pouco de código. Então nada melhor do que vamos lá ao nosso código e vamos ver o que a gente tem aí para essa aula de hoje. Então vamos lá. Estimativas de localização, né? Então eu quero olhar para a tendência central ali do meu dado, né, da minha métrica que eu estou analisando. E isso ele é um processo natural, né? A gente geralmente quer resumir a nossa métrica em um número. Nós queremos falar ali, né? Por exemplo, a média de notas dos alunos da quinta série é de 7,5. Hoje 4 alunos faltaram a aula de história. O valor recebido no mês de março foi de R$ 3.965,15. Então a gente está falando ali de algumas métricas que resumem o nosso dado em um número, como por exemplo, contagem, somatória, valor mínimo, valor máximo, e a gente tem a média e a mediana. A gente não vai falar disso aqui, mas a gente também tem a média ponderada, a mediana ponderada, onde a gente coloca um fator para que a gente possa ter ali um valor que vá balizar essa média ou essa mediana,
Mas a gente vai falar dos dois mais famosos ali, que é a média e a mediana. Tudo bem? Então, eu tenho as minhas bibliotecas aqui, o Pandas e o NumPy, que é o que nós vamos precisar. E eu peguei um dataset no Wikipedia, que é a população por cidades no Brasil, por municípios. E aqui eu estou deixando o link para vocês, caso vocês queiram olhar essa página. E eu já deixei um CSV pronto ali, chamado Pop Brasil. Esse CSV tem 3 colunas, o nome da cidade, o nome do estado e a população. E a gente quer explorar a métrica população. Então a gente quer olhar ali um pouquinho da nossa métrica. E aqui só para que vocês possam ver, né, a gente tem 5.570 linhas no nosso data frame, 3 colunas, cidade, UF, população. Nenhuma tem valor nulo. Os tipos são object, né? E a gente tem a nossa população como um inteiro. Tudo bem? Então ali é só para que a gente pudesse conhecer. Isso não é o nosso foco aqui. Se a gente for falar ali de algumas métricas simples e tudo mais, a contagem, ela geralmente traz a visão para a gente de quantas linhas a gente tem no nosso data frame e tudo mais. E a gente tem algumas formas de contar. Então a gente tem a forma de simplesmente querer saber quantas linhas tem, ou a gente quer contar baseado numa coluna, numa característica. Então, quantas cidades tem naquele estado, né? Qual é a média Mas no nosso caso aqui, como é contagem, então a gente pode querer fazer uma contagem simples, então quantidade mesmo, quantitativo, ou a gente quer contar distinto, então quantos valores únicos a gente tem. E aqui, ó, quantidade de linhas, a gente já tem uma função pronta do Pandas, função shape, coloquei ali o 0, então ele retorna para a gente quantas linhas o nosso data frame tem. E a gente tem também a opção, né, de quantidades únicas, e no caso aqui eu quero saber quantos estados únicos nós temos ali, e aqui ele traz 27. Então a contagem, ela é uma forma da gente estar olhando ali para os nossos valores e tudo mais. Então é só para a gente saber um quantitativo. Eu não coloquei aqui a função de somatório, mas a gente pode fazer um sum e somar esses valores e tudo mais. Mas eu vou falar aqui agora do máximo e do mínimo. Geralmente o máximo e o mínimo, eles trazem a visão da gente identificar o range de valores que a nossa métrica tem. Então eu vou identificar o menor valor, vou identificar o maior valor, e geralmente a gente vai olhar para isso e vai falar, poxa, parece existir alguma discrepância entre esses valores, ou não existe, os valores estão ali próximos e tudo mais. Então a gente pode ver que o valor mínimo de população é 771 e o valor máximo, eu acredito aqui que seja mais de 1 milhão, né? Então aqui são 12 milhões, ou 12 milhões 396. Então tem um grande, como é que eu posso falar aí? Uma grande lacuna entre o valor mínimo e o valor máximo. Então aqui, na hora que você está analisando esses valores e tudo mais, você tende a querer investigar um pouco mais e entender o que acontece para que esses valores tenham uma grande, como é que eu posso falar, uma grande variação. E é a questão da gente entender o nosso dataset e falar, poxa, realmente, eu tenho municípios no Brasil que tem uma quantidade menor, tenho municípios no Brasil que tem uma quantidade maior, então isso não é um erro, isso realmente acontece. E depois a gente pode separar isso em alguns grupos e entender. Então é uma forma que a gente vai analisar. E aqui a gente tem a média, né? E a média, ela é uma estimativa de localização básica. Simplesmente, ela leva em consideração todos os dados que a gente tem. Então,
Posso estar enganado, mas a média ela é a soma dos registros dividido pela quantidade e vai chegar ali a um resultado. Então a gente pode executar aqui. Ele traz que a média da população dos municípios brasileiros é de 3 milhões 800. Peraí. Não, é 38 mil. Perdão. Então é de 38.297. E aqui ele traz um número quebrado e tudo mais, porque ele leva em consideração lá e tudo mais. Mas seria 38.297. A atenção com a média é que a média ela considera todos os dados. Então, ela é sensível a outliers. Então, dependendo da métrica que você está analisando, talvez você precise usar uma outra estimativa de localização. E uma outra opção que a gente tem é a mediana. E a mediana, o que importa para ela é um número central. Então, o que a gente tem nas extremidades não é tão interessante. Para ela é interessante o número central. E nesse caso, ela não é sensível aos outliers. Então, se nós rodarmos aqui, ó, essa daqui já é a nossa média. E olhando aqui, ó, a gente tem que a mediana é de 11.732, né? Então, a população de 11.732. Existem essas duas opções para a gente olhar ali para a tendência central. Existem outras como média ponderada, média mediana ponderada, enfim. Mas essas são as duas mais famosas, as duas que mais vão te ajudar. E eu até deixo aqui uma ressalva, falando assim, eu devo sempre utilizar então a mediana? Não. Tudo vai depender do tipo de conjunto de dados que você está analisando. Então vamos pensar um pouco do conjunto que a gente está analisando aqui, que é uma população. Isso trata de uma quantidade de pessoas, né, pela cidade. Então é muito provável que a gente tenha valores discrepantes ao longo do Brasil. Né, a gente vai ter cidades com mais, cidades com menos pessoas, que é um processo natural. Então, nesse caso, a média pode levar a um valor que não seja tão próximo ao real. Por isso, a mediana parece ser mais interessante. Um outro exemplo é se a gente fosse olhar as notas de um curso, ou de uma comparação de o tempo ali de uma corrida dos pilotos da Fórmula 1. É muito provável que a média seja extremamente útil, porque a gente está falando de um conjunto que ele não vai ter uma variação tão grande. Porque, por exemplo, as notas podem variar de 0 a 10. Então, a média e a mediana talvez estejam próximas, tá? Talvez a gente tenha que analisar, mas talvez estejam próximas. Como na Fórmula 1, os registros têm a diferença ali, o tempo de milissegundos, de milésimos, perdão. Então, para você não vai ter tanta diferença. Então, a minha dica é, sempre analise antes de você tomar uma decisão. Olha para a média, olha para a mediana, e aí sim você pode chegar e tomar uma decisão. Tem uma função dentro do Pandas que traz isso tudo pronto, de uma forma bem simples, que se chama Describe. E aqui ela traz para a gente a contagem, a média, o desvio padrão, o valor mínimo, e ele traz os quartis. Então ele traz a quebra no 25, 50, que seria aqui a nossa mediana, 75 e o valor máximo. Poxa, você poderia ter mostrado isso antes. Mas é que eu queria mostrar o passo, o porquê que aquilo ali é importante para nós e tudo mais. Então, você executando essa simples função, ela já te retorna aquelas medidas que nós falamos, contagem, média, mediana, mínimo, máximo, e você vai ter uma noção ali do seu dado para você tomar uma melhor decisão. Tudo bem? Nessa primeira aula a gente falou aí
sobre essas estimativas de localização. Para a próxima aula, a gente vai estar falando sobre variação, se eu não estou enganado. E a gente se vê na próxima aula, tentando trazer um pouco mais dessa noção para vocês aí de estatística. E eu agradeço vocês aí pela audiência. E um grande abraço, pessoal.